palavra o presidente Fernando Bertotto. Bom dia a todos, é uma satisfação estar nessa casa, presidente João, membros da mesa, demais vereadores aí, todos meus amigos, né, sempre participantes ativamente da Festa da Uva, e agradecer aí também a presença da Rainha Elisa, das princesas Júlia e Letícia, que estão aqui também hoje abrilhantando a casa. Nós acabamos de sair lá da Festa da Uva, onde apresentamos para a imprensa o resultado dos números oficiais da Festa da Uva 2026. E aí a gente já veio aqui na Câmara de Vereadores trazer também, obviamente de forma reduzida, né, até porque nós temos um tempo e não vamos usar todo esse tempo, porque vocês têm também as suas atividades aqui para serem tocadas no plenário. E a gente vai fazer de forma sucinta, então, a apresentação dos números da festa, que foram positivos, graças a Deus, graças ao trabalho de todo mundo envolvido, né? Tanto a comissão comunitária, a comissão social, o trio, os visitantes todos de Caxias e de fora de Caxias, dos senhores vereadores que estiveram lá presentes na Festa da Uva de forma bastante intensa naqueles 18 dias, com as suas comissões e as suas presenças, com os programas lá que foram gerados lá na Festa da Uva. Então, o resultado foi bem bacana. Então, eu vou pedir aí que passe a apresentação. Oi, Laura, tudo bem? Muito obrigado. De forma, então, ali, eu vou lendo, porque eu também não lembro direito, mas foram um total de 708 mil visitantes à Festa da Uva. Isso inclui o parque, desfiles, todas as atividades, jogos coloniais, calendário esportivo, tudo aquilo que envolveu a Festa da Uva. Então, o total de visitantes foram 708 mil. 150 toneladas de uvas no parque e nos desfiles, 95 anos de história, 424 expositores, 65 mil veículos estacionados no estacionamento da Festa da Uva, sem contar todo aquilo que estava ao redor do parque lá, que teve dias que ia do bairro Vinhedos adentro de veículos estacionados. 152 espetáculos de dança, música e teatro, não contabilizando os shows nacionais. 442 excursões de turistas, fazia tempo que não vinha tanta excursão assim de fora de Caxias do Sul, né? Então, um número bem expressivo. 322 mil seguidores nas redes sociais, 180 milhões de pessoas impactadas com mídia on e offline, redes sociais e editoriais, ou seja, vejam o alcance que tem a Festa da Uva, e 11 mil pessoas trabalhavam na parte operacional do evento, que também são pessoas que estão lá consumindo, que compram coisas, que consomem comida e bebida final. A gente sempre traz um número expressivo, né, que dá bastante discussão. A operação de uva custou R$1.600.000. É uma das grandes rúbricas da Festa da Uva, tá? O pessoal, R$1.600.000, sim, são 150 toneladas, e eu sempre saliento isso porque antigamente o agricultor colhia a uva e levava num tratorzinho e largava lá para o pessoal comer. Hoje o pessoal colhe, leva para uma câmara fria, fica devidamente acondicionada, é colocada em um saquinho, numa caixinha. Isso tudo tem um custo astronômico de R$1.600.000, ou seja, aquela uva que vocês comeram que estava maravilhosa, tanto no desfile como na Festa da Uva. Como? Me negaram uva. Sério? Então nós vamos ter que dar uma olhada, Estela, porque eu não poderia. É verdade. Tá. 1.300 pessoas PCDs atendidas, 94 mil pessoas só nos Jogos Coloniais do calendário esportivo, 110 mil pessoas nos desfiles. E aí eu vou enfatizar também, tem um adendo da pesquisa da universidade que foi feita desde 2014, e a gente fez esse ano também em convênio com a universidade. O desfile teve 100% de aprovação e 100% de recomendação para as próximas festas. E o desfile foi uma das áreas que mais foram afetadas com o corte. A gente cortou mais de R$1 milhão do orçamento do desfile, mas o pessoal da cultura fez um desfile maravilhoso, que encantou a todos. A vereadora Sandra, inclusive, participava ativamente dos desfiles, e encantou a todos e teve 100% de recomendação. Então, esse foi um dos pontos altos da festa. 1.995.000 só para o desfile e para as atrações artísticas, né, que é sempre uma pauta bastante complicada, mas a questão artística foi bastante trabalhada pela festa, e 12 toneladas de alimentos arrecadados para o Banco de Alimentos. A receita total da festa foi 19 milhões, 8 milhões de captação de patrocínios, 2 milhões de venda de espaços, 2,5 milhões de bilheteria e 6 milhões de convênio com a prefeitura.
A pesquisa de satisfação eu vou passar de forma rápida ali, mas ela foi feita de 22 a 8, então, pelo Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais da Universidade de Caxias do Sul, no período de 22 a 8, com 257 entrevistas de expositores e 1.281 com os visitantes. Aí, de forma rápida, então, a maturidade empresarial, 13,7 anos a atuação no mercado, a idade do empresário, 36 anos, o equilíbrio do gênero, tanto masculino e feminino, é mais ou menos o mesmo. O setor de atuação, comércio, indústria e serviços. A experiência e fidelidade da festa, a terceira festa é a grande maioria, 32%, e a maioria predominantemente aqui da região da Serra. O grau de satisfação, isso dos expositores, aumentou em relação a 24, né, em torno de 26% a mais. Futura participação deu uma queda. Isso está linkado principalmente ao volume de vendas. Desculpa, eu não tinha me ligado. Está ligado diretamente ao volume de vendas. Se o expositor não vende muito, ele fica meio frustrado e acaba não querendo participar. Então, essa questão que fica de futura participação. O contato com a equipe organizadora foi um dos pontos também negativos, porque a gente tinha uma equipe mais enxuta e a gente não conseguiu atender todos da forma que a gente gostaria, então eles ficaram um pouco frustrados. O espaço do estande aí é meio relativo, porque quem paga o espaço é eles, a gente só disponibiliza a metragem quadrada, então se ele não faz o investimento, ele não ganha o espaço daqui a pouco que ele gostaria. Os pontos alto conforto térmico, aí fica linkado à questão do parque, porque o parque tem as suas deficiências, então nós não tivemos uma festa, um verão, digamos assim, muito quente, e lá dentro então ficou tranquilo, porque se tivesse dado dias quentes, então o pessoal ia reclamar do conforto térmico, mas como foi mais tranquilo, não teve problema. O ponto alto, a decoração interior, que foi um dos pontos altos da Festa da Uva também, a mudança de layout geral que a gente deu na festa foi aprovada por todos. Eles reclamaram do número de visitantes durante a semana, que caiu um pouco, porém é importante salientar que nos 4 dias gratuitos a gente teve 118 mil visitantes, foi muito maior o número de visitantes de acesso livre como de pagos, né? E o volume de vendas eles ficaram satisfeitos e o potenciais negócios também cresceu. Aí o infográfico rápido de vendas, né? O volume de vendas aumentou, o público no final de semana aumentou também, o potenciais negócios aumentou. O ambiente e a infraestrutura, a decoração interior teve um aumento, a sonorização eles ficaram satisfeitos porque a gente tirou a rádio Festa da Uva, que teve em 24. Eu até brinquei, porque a gente ouve, tarantela napolitana é bem bom ouvir, mas quando a gente passa e ouve um pouquinho. Agora, ficar 8 horas ouvindo tarantela napolitana no ouvido do expositor enche o saco, então a gente esse ano cortou e eles ficaram satisfeitos. A segurança também foi uma coisa polêmica, né? A gente fez um convênio com a Brigada Militar, onde tivemos zero problema, zero furto, zero crime, foi tudo zero na questão de segurança. E o mais importante, esse recurso fica todo para Caxias do Sul, né? Ou seja, ele vai ser aplicado no 12 BPM aqui no choque. Então, esse recurso é importante que ficou para Caxias do Sul. A gestão e fidelidade, o público, semana, então, teve um declínio. O contato com a equipe organizadora também foi um dos pontos fracos, e o que impede o retorno é o conforto físico e a gestão, o suporte, no caso que, como eu falei, foi o problema que teve. O público comparativo aí, feminino, ele aumentou de 53 para 61, o número expressivo de solteiros aumentou de 23 para 36, é o novo normal, agora digamos assim, né? Cada vez tem mais gente solteira, aí curtindo afinal. O salto na escolaridade também chamou atenção de 16% para 27%, e a festa mostrou de novo a volta do caxiense de 45% para 69% o caxiense presente no evento. Aí dos visitantes, então, o grau geral de satisfação ele caiu, né? A recomendação também caiu, e aí a pesquisa mostrou esses números, pessoal, depois também a gente vai repassar para vocês na íntegra todos, tá? Porque a pesquisa tem 150 páginas. Então, é importante dar uma olhada para entender os números também. Isso ficou linkado principalmente ao preço do ingresso, que foi uma discussão também que a gente teve. Estava defasado desde 2022 a R$20, a gente aumentou para R$30 em 2026. Isso foi um fator decisivo também na questão, e ali pelo visitante também a segurança deu uma pequena descida, e o preço do ingresso que foi 10% na questão que eu falei do aumento do coisa. Importante salientar que a gente aumentou, mas os custos aumentaram muito, tá? Então foi importante repassar esse valor do ingresso, mas o custo aumentou muito.
A evolução da experiência, aí, então, 17%, 18% praticamente de sinalização externa. A venda de uvas também foi bem elogiada, porque tinha bastante venda de uva. Melhora no conforto e sinalização interna. O ponto de atenção ali, queda do índice de recomendação, é principalmente linkado ao preço do ingresso. E a segurança e satisfação geral em leve declínio, que foi em torno de 3%, 4%. Aí tem uma tabela de satisfação comparativa também que mostra o que realmente importa para o visitante. A segurança é o maior preditor de satisfação, o conforto térmico dita a recomendação e as principais sugestões têm a ver com o preço do ingresso, bebedouros e preço das refeições. Aí nós temos o resultado final da Festa da Uva, então a origem total de recursos 3.848.000, a LIC federal, esse valor, né? A LIC estadual 200 mil, que é o teto máximo do governo do estado, convênio da prefeitura 6 milhões, e aqui eu volto a enfatizar, eu sempre deixei isso claro desde que eu assumi a Festa da Uva em 2021, que o repasse da prefeitura deveria ser compulsório, porque é super importante que a prefeitura é a maior ganhadora da Festa da Uva, digamos assim, na arrecadação de impostos e geração de mão de obra, afinal, para movimentar a economia. E então esse repasse deveria ser compulsório. Patrocínio direto 4 milhões, bilheteria 2 milhões e meio, venda de espaços 2 milhões e 900. A receita total então 19 milhões e 500 mil, a despesa total 19 milhões e 400 mil, fazendo um resultado positivo de 99 mil reais, ou seja, mais ou menos 100 mil reais. Independente do resultado, né, também é importante dizer que a Festa da Uva não visa lucro, visa sim pagar o evento, e foi o que foi feito neste ano de 2026. Porém, vocês devem ter ouvido, eu não recebi ainda, está faltando pagar não sei quem. Sim, está faltando, nós temos ainda verbas de lei de incentivo que vão entrar até o final da lei de incentivo federal. Tem a captação trimestral projetada até dezembro e alguns prestadores de serviços vão receber até dezembro deste ano, está tudo programado em contrato, mas a gente teve que fazer a prestação de contas, mas independente dos valores, são esses finais. Aí, de uma forma geral, né, a aplicação dos recursos da lei federal, é importante salientar também, senhores e senhoras, que as festas de 22, aliás, todas as festas, né, mas as que eu presidi, 22, 24, já foram prestadas as devidas contas, tanto no âmbito federal, estadual e nos repasses da prefeitura, com todas as contas aprovadas, sem nenhum tipo de ressalva. O valor da aplicação dos recursos federais captados de 3 milhões e 800, então aí tem uma forma... eu não vou passar número por número, mas é para vocês verem, depois vocês vão receber esse material. São números bastante expressivos, quando a gente fala de uma Festa da Uva gigante, né, com 700 mil participantes e 18 dias de evento. A aplicação dos recursos do Procultura são 200 mil, então está aí a rúbrica também, baseado em representações artísticas. O recurso da prefeitura de 6 milhões, então aí também foram só 6 contas, né? A operação de uvas 854 mil, o serviço de instalação hidráulica e elétrica, rádios e tal, 200 mil, locação de cenários e montagem geral 3 milhões, segurança do evento, convênio com a Brigada Militar 1 milhão e 400, que é esse valor, aquele que eu falei que fica somente para Caxias do Sul, serviço de limpeza e segurança privada 400 mil, controle de acessos, bilheteria 100 mil, estou fazendo o total de 6 milhões. Aí com a verba direta, então também é uma demonstrativa dos números, né? Total ali 9 milhões 444, o resultado das receitas 9.543, fazendo um resultado positivo de 100 mil reais. E a gente agradece mais uma vez, né, foi uma forma bem rápida de apresentação dos resultados, porque sempre interessa o número de visitantes, se a festa se pagou ou não se pagou. Mas esse foi um panorama geral da festa 2026, a gente ficou super feliz porque o resultado... independente do resultado positivo, o que valeu que foi a festa que realmente o pessoal gostou. Assim, todo mundo, praticamente 100% das pessoas foram lá e gostaram do que viram, tanto nos desfiles como no Parque de Exposições. A participação de vocês, vereadores, eu falei hoje de manhã também da imprensa, foi vital, né? Quando tinha que criticar, criticaram, quando tinha que elogiar, elogiaram, deram as ideias, contribuíram para fazer um excelente evento, onde a gente teve uma satisfação gigantesca e todo mundo que foi ficou bastante feliz. E eu agradeço essa casa aqui por estar sempre apoiando a gente, né, nas decisões, e sempre que eu fui chamado, ou no gabinete ou aqui na Câmara, vim sempre dar as devidas explicações, até porque o dinheiro não é meu, é público, né? Muito do dinheiro é público, então queria deixar esse recado para vocês.
E agradecer nesses 5 anos que eu fiquei na presidência, eu estou saindo, né? Eu já tinha avisado que eu ia sair, então agora até o final de julho deve ser eleito não, deve ser escolhido o novo presidente. Não é do prefeito, é um conselho que define. Inclusive a Câmara de Vereadores tem um voto. E vou passar a palavra para o trio aqui, para as gurias fazerem um agradecimento para vocês. Bom dia a todos. Nós gostaríamos de saudar todos aqui presentes e agradecer mais uma vez por nos receberem hoje, então, para nós apresentarmos o resultado de pesquisa da 35ª Festa Nacional da Uva. Como vocês sabem, foram 18 dias intensamente vividos, mas, é claro, meses e anos que antecederam a nossa festa, em busca de patrocínio, recursos, divulgação, e vocês sabem como é importante os recursos, porque a nossa festa é uma festa comunitária, é a maior festa comunitária do sul do país. Então, a ajuda da prefeitura, dos vereadores, de empresas, da indústria é muito importante para que a festa se perpetue por muitos outros anos. Nós celebramos 95 anos de história. De acordo com esses números, que são grandiosos números, sim, nós tivemos lucro, que bom, não tivemos prejuízo, isso é muito importante, e pagaremos, como o presidente falou, o restante que nós devemos pagar. Então, nós estamos muito felizes com o resultado, que na próxima edição tenham melhorias, que a gente possa comemorar essa grandiosidade que é a Festa da Uva e o sentimento de pertencer a algo muito maior que nós. Então, a todos que apoiaram nós, nos apoiaram, estiveram conosco nesse momento, o nosso muito obrigada. Eu agradeço, então, João Ex, presidente João Ex, membros, vereadores aqui, vereadoras, independente de... Eu sempre digo, né, pessoal, quem me conhece, independente de partido político, eu não tenho partido político, eu sou uma pessoa não político-partidária, sou cidadão de Caxias, sou cidadão emérito desta casa. Viva a Festa da Uva, vibrem com a Festa da Uva e não politizem a Festa da Uva, porque isso não leva a nada para ninguém. A Festa da Uva é muito maior de qualquer coisa, de qualquer interesse político desta cidade. Muito obrigado. Obrigado, presidente Fernando, ao trio também que esteve presente. Eu solicito ao vereador Fius e ao vereador Cristiano que acompanhem o trio, bem como o presidente Bertotto, até a saída do plenário. Muito obrigado.